Considero o assunto dessa semana, gente, um dos mais fascinantes, dentre aí os vários que eu tenho o prazer aí de estudar. Talvez seja pelo mistério, talvez pelas especulações, provavelmente pela polêmica que esse assunto encerra. Eu vou tratar, gente, de teorias sobre uma das figuras mais conhecidas do mundo e ponto aí de concordância entre as três principais religiões, as três mais importantes religiões monoteístas do mundo, que, aliás, vivem e viviam se batendo. Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês. Dessa vez eu vou fazer uma pergunta para vocês. Moisés e Akhenaton eram a mesma pessoa? Quando se estuda ocultismo, gente, normalmente encontramos diversas opiniões sobre determinado assunto, né? Seja porque existem pessoas aí que querem aparecer como novos gurus do pedaço, seja aí de teóricos que realmente têm boa vontade, mas que estão motivados por crenças que normalmente distorcem o pensamento investigativo, e finalmente por aqueles que realmente fazem aí investigações de forma correta, sem paixões ou vontade de faturar. De qualquer maneira, gente, ninguém tem provas de nada no ocultismo. Apenas temos teorias, umas plausíveis, outras estapafúrdias, que podem ser aceitas ou não, dependendo aí do ponto de vista de cada um. Historicamente, e de forma científica, gente, quase nada existe sobre Moisés. Eu estou falando historicamente. Mas, de forma nenhuma, nós devemos negar a sua existência, pois onde há fumaça, gente, há fogo. E nenhum de nós é o dono da verdade absoluta. Alguns autores levam uma certa hipótese a sério, incluindo Sigmund Freud, gente. Sigmund Freud, considerado o pai da psicanálise. Freud encontrou importantes coincidências entre a religião de Akhenaton e os ensinamentos de Moisés. Outro autor importante foi Ahmed Osman, em seu livro Moisés e Akhenaton, a história secreta do Egito no tempo do Êxodo, que, utilizando-se aí de descobertas arqueológicas recentes, utilizou-se também de documentos históricos, do próprio estudo de Freud. Ele afirma que Moisés e Akhenaton eram a mesma pessoa, gente. Como? Que coisa louca, né, gente? Akhenaton, o rei do Egito, ser a mesma pessoa que Moisés? A história bíblica conta que Moisés foi uma criança que escapou de uma matança de crianças ordenada pelo faraó do Egito. Talvez esse faraó tenha sido Sete I, o pai de Ramsés II. A mãe do Moisés, então, para salvar o filho, colocou esse filho num cesto e fez esse cesto descer pelas águas de um rio. O cesto foi encontrado pela sobrinha do faraó, que criou então Moisés como se fosse o próprio filho dela. E foi aí então que Moisés teve acesso à nobreza egípcia. Dentro dessa nobreza, Moisés então conseguiu ser criado quase como um irmão de Ramsés, que futuramente viria a se chamar Ramsés II, o faraó, ou Ramsés o Grande, talvez o faraó mais importante, né, de toda a egiptologia que conhecemos hoje. Segundo a Bíblia, Moisés mata um soldado que estava agredindo um trabalhador hebreu. E para escapar da punição, ele fugiu do Egito e ficou vagando no deserto, provavelmente no deserto do Sinai. E
nesse período que ele ficou vagando, ele tomou conhecimento da sua missão, que seria libertar o povo hebreu do jugo do Egito. Finalmente, ele consegue o seu intento, não é isso? A Bíblia conta. E então lidera esse povo em sua busca pela terra prometida. Moisés contribuiu, talvez seja a pessoa que mais contribuiu para a consolidação da religião judaica, criando princípios que a tornaram bastante forte. E esses princípios, gente, são seguidos até hoje. Bem, gente, se vocês quiserem mais detalhes, a Bíblia está lá, o Torá está lá, é só dar uma lidinha ali no Êxodo, né? E vocês vão ter aí mais detalhes do que eu estou falando. Quanto à teoria aí de Moisés e Akhenaton serem a mesma pessoa, a história já começa há muito tempo antes de Ramsés. Vamos falar aqui de um faraó anterior a Sete I, anterior a Ramsés, chamado Amenhotep III, né? Que também tinha o apelido, o cognome de Magnífico, que havia então herdado naquela época o maior império da antiguidade. O seu pai, que chamava-se Tutmoses IV, ascendeu ao trono do Egito no ano 1411 a.C., gente. Tebas, que era a capital do Império Egípcio, uma cidade extraordinária, chamada a Cidade das 100 Portas, maravilhosa, única, gente, o centro religioso e comercial do mundo antigo naquela época. E esse faraó cuidadosamente supervisionava e sabiamente governava seus domínios, que se estendiam desde o vale do rio Nilo às distantes praias do Mar Negro, do Golfo da Pérsia, do deserto líbio até as longínquas fronteiras da Índia. Olha que império grande, gente. Esse faraó era casado com uma mulher extraordinária. Essa mulher chamava-se Ti, que era uma rainha muito mística, com ideias muito avançadas para a época. No entanto, após ter dado várias filhas ao faraó, finalmente, após 40 anos, deu à luz a um filho varão, que iria deixar profundas marcas no Império Egípcio. O nome desse filho varão era Amenhotep IV, que futuramente ia trocar o seu nome para Akhenaton, pois tinha uma devoção para um Deus único, chamado Aton, que elegeu como sendo seu símbolo o disco solar. Veja bem, gente, não era o Sol. Aton era simbolizado pelo Sol, então era um Deus sem forma. Dizem que Akhenaton foi influenciado pela sua mãe, a rainha Ti, adquirindo aí um conhecimento de magia não muito desejado para um herdeiro do trono. Afinal de contas, um herdeiro de um trono, ele tem que aprender a administrar, aprender a arte da guerra, ser um guerreiro, ser um administrador, ser um líder. No entanto, Akhenaton não queria saber nada disso. Akhenaton não queria saber, por exemplo, de manter o ideal de Maat, que é o ideal de fazer com que a vida no Egito tomasse forma, tomasse rumo. Akhenaton, logo no início aí do seu reinado, ele dissolveu toda a estrutura religiosa do Egito. Imaginem, gente, uma estrutura religiosa de quase 3.000 anos, e ele resolveu acabar de uma tacada só. Loucura? Imaginem um rei que derruba 3.000 anos de uma religião que sempre reinou inabalável, enriquecendo principalmente e dando poderes a um clero que era super influente. Imaginem, esse faraó mudou o seu próprio nome, que chamava-se Amon-Ofis, Deus se compraz em Egito, para Akhenaton, ou seja, isto compraz Deus. Ele teve duas esposas, gente. A primeira foi uma rainha chamada Kia, que teve um filho chamado Tutankhaton. Tutankhaton, posteriormente, seria talvez o faraó mais conhecido dos nossos tempos, que foi o único faraó onde foi encontrada sua tumba, que viria depois se chamar Tutankhamon.
A segunda esposa era a rainha Nefertiti, talvez um nome que vocês tenham bastante conhecimento. Nefertiti, gente, foi considerada aí uma das mulheres mais belas do Egito Antigo. Nefertiti teve 6 filhas, não teve filhos, onde uma delas, Ankhesenaton, casou-se então com Tutankhaton, porque naquela época havia o casamento entre irmãos. Ankhesenaton viria a se tornar Ankhesenamon, né, a futura rainha do Egito. Akhenaton, gente, era um ser diferente, tanto fisicamente quanto mentalmente. Passou a infância em outras terras. E iniciou no Egito o chamado culto a Deus único, o chamado monoteísmo, né? Esse Deus único era representado o quê? Pelo Sol. Os historiadores só conhecem esse faraó como sendo o único faraó monoteísta do Egito. Com o tempo, Akhenaton passou a adotar um estilo artístico que, segundo aí diversos estudiosos, trazia nas entrelinhas conhecimentos místicos e esotéricos da mais alta ordem, gente. Então ele era realmente um faraó que tinha um conhecimento bem diferente dos outros faraós que existiam nessa época. Mas, gente, um cara que luta contra um clero de 3.000 anos, procura mudar todo o modo de vida do Egito de uma tacada só, o que vai acontecer? Akhenaton então entrou em disputa com o clero egípcio, que era extremamente poderoso, que está lá estabelecido há milênios. Essa luta foi sangrenta, gente, e muito, muito longa, trazendo grande desgaste aí para Akhenaton e seu governo. Os sacerdotes na época o acusavam de se dedicar excessivamente a seu Deus e não se dedicar ao governo e não a ser um rei. E foi o que aconteceu, afinal de contas, Akhenaton deixou de lado todas as obrigações de um faraó e passou a se dedicar somente para o seu Deus, gente. Foi realmente um negócio bem complicado, né? E o faraó então foi acusado de displicência com relação ao seu reinado, pois nessa época o Egito começou a perder aquelas terras que ele conquistou antes. Aquele grande império, ele começou a desaparecer por simplesmente displicência do seu faraó. Ora, gente, nenhum faraó aguenta ficar numa situação dessas. Akhenaton tentou estabelecer um culto monoteísta e, consequentemente, aquele clero que nunca deixou de ser poderoso usou todas as forças para derrubar aquele que tentava destruí-lo. A morte de Akhenaton é polêmica, gente. Alguns dizem que foi uma conspiração do antigo clero, né? Outros dizem que viveu como eremita até sua morte. Na realidade, gente, ninguém sabe qual foi o fim desse faraó. Foi observado que na tumba de Iuya e Tuya, os pais da rainha Ti, que tinham certos artefatos funerários de Amenófis III, da Ti, da mãe dele, e das suas filhas, okay? Mas nenhum artefato do próprio Akhenaton. Estudiosos acreditam que Amenófis IV voltara do exterior para derrubar o pai do trono. Outros dizem que é muito improvável se levarmos em conta a natureza pacífica de Akhenaton. Akhenaton era um pacifista, um homem religioso, um homem estudioso. A partida de Akhenaton, gente, ele é tão misteriosa quanto a sua ascensão ao trono do próprio Egito. Daí vem a teoria que Moisés e Akhenaton seriam a mesma pessoa. Por quê? Porque Moisés era um monoteísta, ex-nobre egípcio, que levou seu povo para onde poderia praticar seu culto com calma, sem perseguições. Não o culto aí de seu Deus que não tinha forma. E Akhenaton, um nobre monoteísta que levou o seu povo para praticar o seu culto com calma, sem perseguições, de seu Deus que não tinha forma. Interessante, né? Os autores que defendem essa posição dizem que existem diversas coincidências que os levam a concluir
que Moisés e Akhenaton, na verdade, seriam a mesma pessoa. A principal delas seria essa tal crença no Deus único. Segundo a Bíblia, Moisés sofria um distúrbio de fala e precisou de apoio de seu irmão Arão para se comunicar. Lembra? Está escrito lá. Ou seja, Moisés falava outra língua que não o hebraico. Olha que coisa interessante. Pelo menos no início ali de suas relações. Outra coisa interessante é que os egípcios já praticavam a circuncisão, muito antes da orientação dada por Deus a Moisés, que passou a ser um costume judaico, a circuncisão, até os nossos dias. A origem dos levitas também é polêmica, gente. Os levitas eram aqueles escolhidos do povo hebreu para realizarem aí os ofícios sacerdotais. Dizem que os levitas seriam os seguidores originais de Akhenaton, seus criados, seu pessoal mais próximo. A alimentação kosher ou kasher também pode ser considerada indício devido à inclemência ali do clima desértico e às condições de higiene na ocasião. Afirmam também que existe muita semelhança entre os hinos de Atom compostos pelo faraó e os salmos da Bíblia. Vocês têm que ler e tirar suas conclusões, ok, gente? Os estudiosos que não concordam com a teoria dizem que Moisés simplesmente aprendeu com o povo egípcio esses costumes, né? O costume da circuncisão, o costume da comida kasher e outros costumes, e os transmitiu aos seus seguidores. Pois Ramsés II, segundo a corrente mais aceita, ele é posterior a Akhenaton, bem posterior a Akhenaton.
Gente, existem aí outras teorias concordantes e discordantes, tá? Que por falta de tempo eu não menciono agora. Mas se o leitor quiser se aprofundar, existem diversos livros, artigos na internet, manuscritos e milhares de teorias que falam extensamente sobre aí essa possibilidade. Veja a minha lista de reprodução sobre o Egito Antigo, em que eu detalho bastante coisa dessas histórias aí do Egito, de Ramsés e Moisés. O link está aqui, tá? Vocês podem aí dar uma olhada, cliquem aí para vocês darem uma olhada lá na minha lista de reprodução. Eu não tenho nenhuma conclusão, gente, sobre o que eu tratei nesse vídeo. Nenhuma. É verídico? Não é verídico? A teoria diz que, como ninguém sabe o paradeiro de Akhenaton, pesquisadores teorizam que Akhenaton fugiu para o deserto, levando aqueles que partilhavam de sua crença monoteísta. É claro, coincidências não ficam só por aí. A teoria, gente, é muito interessante. Muito interessante. Afinal de contas, eu sempre trato na minha cabeça algumas caixinhas, onde eu coloco a minha caixinha de coisas provadas, coisas que eu tenho certeza, coisas que eu não tenho certeza e coisas a estudar. Eu coloco isso na minha caixinha de coisas a estudar. E você? Que caixinha você colocaria? A ser provado? Provado? Besteira? A estudar? Vida longa e próspera. Ailton Alt. Aí